Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de saudar aqui a mesa também, na figura do secretário Eri Ribeiro, secretário de Administração Penitenciária. Dizer que estou muito feliz de estar aqui, porque me sinto muito à vontade aqui entre amigos, uma mesa de muitos especialistas no tema, que vai ser debatida ao longo desse congresso, ladeada aqui por Raimon e por Letícia, também Bruno aqui logo ao lado, então pessoas que são referências na área, pessoas que terão muito a contribuir para esse congresso. Dizer que acompanhei o esforço de Maria Ângela ao longo desses meses para colocar esse congresso de pé, e eu acho profundamente interessante que ele sinalize já com respostas, que não seja uma mera reflexão coletiva sobre temas, mas que já sinalize com respostas, porque eu acho que a gente precisa aproveitar esses espaços, especialmente o espaço da Escola da Magistratura, para, de alguma forma, interagir com a magistratura e, né, desse nosso debate já gerar respostas, porque a sociedade demanda essas respostas rápidas. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar passar mais 25, 30 anos e ver a população carcerária aumentar em mais 5, 6 vezes, como aconteceu nos 25 anos anteriores. Nós não temos mais unidades prisionais que acomodem essa população carcerária. E se a sociedade ela tem uma resistência muito grande, como disse aqui o representante do Tribunal de Justiça, Marcelo Oliveira, também por acaso, em entender determinados conceitos como dignidade humana, como direitos humanos, talvez seja a nossa atribuição dar concretude a essas informações e transmitir à sociedade a informação de uma forma que ela entenda, de uma forma que a gente consiga sensibilizá-la. E, infelizmente, nós apenas conseguimos fazer isso com argumentos que importem para a vida daquele indivíduo. Ele às vezes não enxerga a coletividade, ele não consegue abstrair ao ponto de compreender como é que o tratamento que o preso recebe, as dificuldades que o egresso tem, como é que isso reflete na sua vida. Então, a gente precisa traduzir isso para a sociedade. Eu acho profundamente interessante falar em reincidência, por exemplo. Isso já foi tocado aqui, acho que a própria Maria Ângela falou, mas a gente precisa falar muito em reincidência, porque a população, a sociedade precisa entender que o preso e depois o egresso, quando ele reincide, ele está trazendo para a sociedade de novo toda aquela carga de problemas, todas aquelas dificuldades que ele vivenciou no cárcere. Então, falar em reincidência eu acho que é extremamente importante. É extremamente importante traduzir em números o que representa a superlotação carcerária, o que isso vai representar para a sociedade um pouco mais adiante. Então, o que eu proponho, na verdade, para esses debates, é que sempre se toque nesses pontos, sempre a gente consiga simplificar ao máximo a linguagem para fora do âmbito de um congresso que, obviamente, traz aqui especialistas no tema, que vão também se comunicar com profissionais do direito, operadores do direito, estudantes, magistrados e daí por diante. Tem determinadas soluções que passam necessariamente pelo debate de temas polêmicos. Eles são temas hoje correntes da sociedade, têm ganho alguma visibilidade, mas a gente precisa reforçar isso. A gente precisa falar de descriminalização das drogas. Não tem como falar de desencarceramento, não tem como falar de solução para o problema carcerário se a gente não falar de descriminalização das drogas. A gente precisa falar nas alternativas ao encarceramento, nas penas restritivas de direitos. A gente precisa falar de preso provisório, temporário e prisão temporária e preventiva. A gente precisa tocar nesse ponto que é hoje uma unanimidade das dificuldades que nós temos de resolver o problema de quase 40% da população carcerária como provisória. Claro que a audiência de custódia ajuda, há alguns mecanismos que estão gradualmente sendo introduzidos que podem ajudar substancialmente nisso, mas é preciso fazer muito mais, é preciso fazer muito mais rápido, porque a gente não vai aguentar, a sociedade brasileira não vai aguentar esse volume. Quer dizer, se não houver um movimento de contracorrente, imediato, incisivo, essa tendência de aumento em determinados estados, se não me engano, no último levantamento do CNJ, essa tendência já era bastante nítida em 10 estados da federação, mas essa tendência de aumentar
né, a imposição de penas restritivas de direitos, ela não vai ser suficiente para controlar ainda essa massa de encarceramento, a massificação do encarceramento, que ainda é uma realidade no país. Então, a gente precisa, de alguma forma, então, colaborar com esse propósito, colaborar com essa necessidade de gerar uma resistência, de enunciar para a sociedade quais são os benefícios que nós temos com o cumprimento dessa alternativa que é o encarceramento. Eu vou, na verdade, deixá-los só estão dizendo que tenho muita esperança que esse congresso ele possa contribuir para isso, porque vejo a qualidade aqui dos palestrantes, dos debatedores, certamente eles vão polemizar bastante. Eu tenho visto algumas manifestações muito interessantes ao longo dos últimos tempos, apesar de eu próprio não ser especialista na área, ou sou apenas por tabela, porque lá em casa a gente discute isso no café da manhã e no jantar. Quem não conhece, a minha esposa é criminalista, e passou, assim como vários aqui, pelo Conselho Penitenciário. Mas vejo com muita alegria alguns pronunciamentos. Estive com o secretário Ari Ribeiro na Bienal do Livro, falando sobre remissão de pena por leitura, e fiquei muito esperançoso com o pronunciamento que eu ouvi dele, né, de como ele hoje encara o sistema penitenciário após sair do comando da PM e depois de assumir a Secretaria de Administração Penitenciária. Isso me deixou muito esperançoso. Fiquei agora hoje muito esperançoso com a fala do Marcelo, dizendo que finalmente a VEP vai ser descentralizada, porque ninguém aguenta mais uma VEP centralizada na capital. Nós temos presos de todo o Estado, nós temos a necessidade, na perspectiva da advocacia, de trazer toda a advocacia para a capital do Rio de Janeiro, para poder, de alguma forma, despachar aqui na VEP. Então, a gente precisa disso. E é uma medida meramente administrativa, de organização judiciária. Quer dizer, é uma coisa tão simples, tão simples. Vê-se, obviamente, o esforço dos juízes que estão hoje lotados nas várias execuções penais, mas é preciso muito mais. E algumas coisas são realmente muito fáceis de serem resolvidas. Então, mais uma vez, aqui deixo a minha esperança por dias melhores, por um mundo aqui melhor. Eu tenho certeza que isso passa significativamente pela melhoria das condições das nossas unidades prisionais e por uma visão mais humana do preso. Muito obrigado, gente. Bom dia.